todas. O livro que eu escolhi, da Ivone Pereira, é Nas Telas do Infinito. Como eu sou a primeira, eu resolvi trazer um trecho que eu achei muito interessante, que foi publicado na revista Reformador de fevereiro de 1982, em que traz anotações feitas pela médium Ivone Pereira em 30 de julho de 73. Só para vocês terem uma leve noção de como era a mediunidade da Ivone. Diz ela: a fim de receber esses livros, os romances principalmente, e Memórias de um Suicida, seus autores espirituais retiravam meu espírito do corpo material. Levavam-me com eles para o além ou para o país em que se desenrolaria a ação. Portugal, Espanha, França, Alemanha, Rússia e também alguns ambientes do mundo invisível. Conheci, assim, algumas paisagens do mundo espiritual e países estrangeiros terrenos onde a ação romântica se desenrolava, em diferentes épocas e séculos. Nesses locais, eu assistia à peça a ser escrita pelos autores espirituais com todos os detalhes, sentia as emoções de todos os personagens, contemplava colorações belíssimas, via-me em todas as cenas, mas nada fazia ou dizia. E ouvia uma voz desconhecida a narrar o drama com uma precisão e um encanto indescritíveis, mas sem ver o narrador. E ouvia ainda tudo quanto diziam as suas personagens. Assisti dessa forma a célebre matança dos huguenotes na França no ano de 1572, com detalhes inimagináveis por todos nós. Assisti às cenas da Inquisição de Portugal no século XVI. Visitei castelos medievais e da Renascença. Penetrei o Palácio do Louvre em Paris, como ele devia ser ao tempo de Catarina de Médici. Perlustrei os gelos da Rússia, conheci a vida de seus camponeses e o esplendor da nobreza ali existentes durante o Império. Conheci antros de miséria e dor de toda parte. Penetrei regiões sombrias do astral inferior e ambiências consoladoras do astral intermediário. E por aí vai. Posso dizer que o além-túmulo se assemelha à nossa terra, porém mais belo nas regiões intermediárias e boas. Nestas, tudo é agradável e belo e artístico. Convivi finalmente com meus guias espirituais, como se eu fora também desencarnada, ou quase isso, e revi muitos trechos do passado histórico citados em meus livros, como se tratasse do presente. Depois de todas essas visões, os autores espirituais dos livros mostrados voltavam e os escreviam, e eu os transmitia com grande facilidade, porque já conhecia o enredo e os detalhes. Ou seja, ela vivenciava e depois ela psicografava. Eu fui pesquisar isso porque inicialmente ela é tida como psicógrafa. Eu falei, mas eu lembrava que em Memórias de Suicida ela ia e tal. Mas ela realmente psicografava, só que depois ela ter vivenciado isso tudo, ou seja, ela tinha também a emoção daquilo, né? E na verdade, grande parte dos livros dela relatam coisas da nossa história enquanto humanidade, né? Então ela traz pra gente, com toda essa sensibilidade de quem vivenciou aquilo, né? Assistiu aquilo, esteve ali, e uma riqueza de detalhes, enfim, diferentes épocas. Isso que ela falou, deve ter sido nossa, maravilhoso. Mas enfim, nesse livro aqui, ela traz, são duas histórias, uma pelo espírito Bezerra de Menezes e outra pelo Camilo Castelo Branco. A primeira história, que é trazida por Bezerra, se chama Uma História Triste. Tem como protagonista Palmira, e ela se passa numa comunidade extremamente carente aqui no Rio de Janeiro. Então Ivone vai ser levada à casa onde morava essa moça, e lá ela fica extremamente penalizada com a situação da moça. Uma jovem de 20 anos, extremamente pobre, desempregada, com tuberculose, ainda cuidando de duas crianças órfãs, que eram irmãs dela, né? E aí Ivone se compadece e questiona Bezerra o porquê daquele sofrimento todo, por que aquela moça estava passando aquilo.
E aí ele, então, reporta Ivone para uma vida anterior de Palmira, onde ela e a mãe começaram a costurar depois que o pai morreu. A família ficou órfã e ela e a mãe costuravam para fora para poder manter a família. Um belo dia, uma das freguesas delas deu um golpe nelas, não pagou, e elas ficaram numa penúria danada. Só que ela não resistiu, era uma moça muito bonita, e diante da provação da miséria e da fome, ela acabou caindo na tentação das facilidades humanas, e aí ela vai trabalhar com a sexualidade, o luxo, abandona a família na penúria e vai se virar desse jeito, né? E aí ela se torna uma cortesã, na época inclusive de Pedro II. E passados já muitos anos, ela causou muitos danos a várias famílias, que era extremamente sedutora, então os homens todos se encantavam com ela, e assim ela construiu a vida dela. Mas o tempo passa para todos, e na velhice ela se viu sozinha, e percebeu o quanto a sua vida era vazia e o que ela tinha feito com a família. E aí então ela reencarna nesse ambiente infamado para quê? Para ela resistir heroicamente a todos os desvios que tinham naquela região para o mal, e ainda por cima cuidando das irmãs que ficaram órfãs, ou seja, ela passou a fazer aquilo que ela não ajudou a mãe a fazer, e ainda num ambiente onde ela tinha mil facilidades de novo tender para um caminho não muito bom, né? E aí, no desenrolar, o Bezerra vai trazer para a gente como que aconteceu essa expiação, como é que foi o mundo espiritual, mas a ideia da gente aqui não é contar o livro, é instigar vocês a ler. Então, se quiserem saber o que aconteceu com Palmira, nas telas desse vinheta. Mas ele traz muito essa ideia de ação e reação, causa e consequência, é brilhante. Aliás, o livro todo, mas cada um dentro da sua aprovação. A segunda história, que é o Tesouro do Castelo, ela é um pouco mais complexa. Eu amei essa história, porque eu amo os castelos. Tesouro do Castelo? É, o Tesouro do Castelo. Ela se passa em Portugal, em 1640, no Castelo Rochedo Negro, e conta com Diogo e André como protagonistas. Esse castelo é dividido em alas direita e esquerda, sendo a primeira decorada com riqueza excessível, mas não possui nenhum habitante. Já a ala da esquerda é igualmente rica, porém sem manutenção. Possui biblioteca e é habitada pelo jovem Diogo com a sua mãe, Ângela Mariana, e os criados Margarida e Ricardo. Esse vai ser o núcleo principal da história. Essa Ângela Mariana, ela era noiva de um primo, André, e juraram fidelidade e tal, mas por questões de interesses financeiros da família, acabou que ela rompeu com ele e se casou com um fidalgo espanhol, que era o Senhor Aragão. Esse André não se conforma, né, e se revolta, enfim, vira as costas para todo mundo e some do mapa por um tempo. Quando o Senhor Aragão desencarna, ele já tinha um filho de 3 anos, que é o Diogo. Então nós temos o André, que é esse que foi traído, e o Diogo, que é filho da Mariana, pela qual o André era apaixonado, né? E aí o menino, ele fica à distância, o André ajudando esse menino, ajudando financeiramente, então ele é colocado em boas escolas. E André some de Portugal por um tempo. Fica só ajudando Mariana na encolha, sem ela saber e tal, e fica ajudando o menino, né? Quando em Portugal passava a maior parte do tempo na biblioteca, o André, do seu castelo, lendo livros de magia. Ele era muito interessado por magia, cabala, esoterismo. A gente está em 1640, né? Lembrando isso. Comunicação entre os mortos. Isso tudo ele fazia na ala direita do castelo, onde também tinha um laboratório que ele ainda preparava ungüentos. Isso em 1640, já viu, né? Todo mundo achava que ele era um feiticeiro, ele era não sei o que, enfim. Ele era tudo menos o que ele fazia. E ainda, para piorar a situação, ele era realmente uma pessoa rude, egoísta, não falava com ninguém, não cumprimentava ninguém, era uma pessoa amargurada por conta dessa história da Mariana com ele, né? Mas ele era obcecado por ouro e escondia tudo nessa ala direita do castelo.
Depois de anos ele morreu e continuou apegado ao local. Porque ele fez questão de esconder tudo, porque a preocupação dele era que essas pessoas todas que ele passou a odiar da família fossem adquirir os bens que eram dele, então ele não queria. Então ele faz lá uma loucura no castelo que ninguém ia achar, ele bota enfim, do modo que ele esconde um tesouro. É bem parecido com os tempos de hoje. Pois é. A criada, a Margarida, que morava lá, quem vai morar então nesse castelo? A Mariana, a criada Margarida com o marido e o filho Diogo. Sendo que essa criada, ela tinha uma sensibilidade muito grande e começou a ver o André já desencarnado no castelo. E aquilo já era um pânico, né? Era um fantasma, literalmente, né? O André é um espírito agora em aflição, por quê? Porque ele começa a se arrepender. Porque ele viu que enquanto ele estava pegado aquilo ali, ele não tinha sossego, ele não conseguia sair dali. Entendeu? Porque o apego dele àquela coisa material era tão intensa que ele não conseguia sair. Então ele começou a ver que aquilo era uma infelicidade, que aquilo ali ele não ia fazer nada com aquilo. E aí ele começa a tentar se comunicar, entendeu? Com as pessoas do castelo, né, para ver se conseguia orientar alguém para dizer onde é que estava escondido, que ele queria se livrar daquilo. Ele sentiu que ele só ia conseguir, enfim, ficar livre enquanto espírito depois que ele desapegasse daquilo e alguém fizesse uso daquilo. E aí ele começa a tentar contato com a Margarida. Aí aparece uma menina que era pretendente do Diogo, que também era uma mega médium, né? Enfim, acaba que ele vai conseguindo fazer com que o Diogo, que também tinha interesse por coisas ocultas, por magia, não sei o quê, acaba dando um jeito de levar o Diogo para essa ala, induzir ele aí para essa ala direita, que ninguém podia passar, era gradeada, era um troço louco. E com essa menina, a menina era médium de materialização. Ela doa o ectoplasma para o André poder aparecer e ele vai mostrando ao Diogo onde é que tem o castelo. E aí também, para vocês saberem como é que eles resolveram, vocês vão ler, porque essa história é muito legal. Depois eu vou dar o WhatsApp da Adriana para vocês ligarem. É uma história muito interessante, entendeu? Porque a primeira história fala basicamente da luxúria, né? E a segunda história fala dessa provação da riqueza, entendeu? Da ganância e do apego. Então, outra coisa que eu achei linda nessa história é a oportunidade que nós temos, ainda enquanto espíritos, de reparar um erro. Ou seja, não é aquela, tem que esperar reencarnar, não. Ele viu que aquele apego não estava fazendo bem a ele queria se desvencilhar daquilo, e ele teve a oportunidade, através da sensibilidade das pessoas que moravam no castelo, enfim. Que aí depois o Diogo passa a cuidar daquela ala, aí ele já era estudioso no assunto, aí ele fica encantado com aquela biblioteca toda dele, enfim. É muito interessante a história. Todas duas nos mostram causa e efeito, claro, né? Uma sequência maravilhosa das provações, das expiações que a gente tem que passar. Então eu realmente recomendo muito a vocês que leiam esse livro, porque é fantástico. E a Ivone circulando dentro desse castelo, eu fiquei com inveja.